Olá, princesas maravilhosas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem. E o nosso principal objetivo aqui, como vocês bem sabem, é enaltecer a beleza que já existe em você. E a gente conversa sobre autoestima, sobre identidade, sobre evangelho, sobre amor próprio. E também muita maquiagem, claro, para que você se sinta ainda mais linda. E eu já estava com saudade de conversar aqui com vocês. Passamos por umas semanas que não conseguimos postar por conta do armazenamento do celular, que eu mencionei lá no nosso Instagram. Mas tenho certeza que essa mensagem vai te edificar hoje. Tenho certeza que ela vai cumprir o propósito dela no seu coração para a gente se transformar, para que a gente se sinta ainda melhor com a gente mesma, em todas as áreas, né? Que é isso que Deus quer de nós, plenas em todas as áreas, prósperas em todas as áreas da nossa vida. E a mensagem de hoje não poderia ser outra que não fosse de uma mulher da Bíblia que nos ensina a ser corajosa, nos instrui a tomar decisões coerentes, a tomar decisões certas e o quanto essas decisões certas impactam aquilo que a gente vai colher para nossa vida. Eu espero muito que vocês gostem. Não esquece já no início do vídeo de deixar o seu like e também de compartilhar com uma amiga, alguém especial para você. E sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Bom, princesas, como vocês viram aí no título do vídeo, a história de hoje nós vamos falar sobre uma mulher incrível. Uma mulher que nós podemos modelar, que nós podemos tomar como exemplo. E como vocês viram aí, é sobre Esther, mulher agraciada por Deus. O capítulo de Esther, que é falado na Bíblia, ele é bem curtinho, então vale muito a pena você ler. Eu faço um convite para você. É muito leve, é muito fácil a leitura, você fica presa. E o Espírito Santo, Deus, vai te dando vários insights, vai te dando várias revelações. Você pede para Ele e Ele vai mostrar até coisas além do que Ele me mostrou aqui lendo. E que eu vou transmitir para vocês, que instruiu muito o meu coração e que vai instruir o seu também. Essa história de Esther, ela envolve muitas coisas. Ela envolve honra, ela envolve o poder de decisão, ela envolve status, a forma como nós podemos nos enxergar. E o mais incrível é que nessa história, Deus ele não é mencionado em nenhum momento. A palavra Jesus, Deus, não é mencionado na história, mas a gente consegue perceber a intercessão, a gente consegue perceber o quanto Deus vai intercedendo na história e vai moldando, vai transformando o caminho de Esther, honrando Esther e honrando o pai adotivo dela, que na verdade é o primo dela, que é o Mordecai. E já para contextualizar, o rei era Assuero, um dono de muitas terras. Para vocês terem noção, ele reinava desde a Índia até a Etiópia. E ele era muito poderoso. Mostra ele fazendo um banquete para os súditos, para o seu palácio. E naquele momento ele era casado com a rainha Vasti. Naquele momento de banquete, todo mundo em festa, né? Ele pede para que essa rainha desça, porque ela era uma mulher muito bonita, para que ele mostrasse para todos os convidados que ela era a esposa dele, para que eles vissem o quanto ela era linda, quanto ela era especial. Porém, essa rainha, ela nega o convite do rei. E o rei ficou super constrangido, né? Porque você imagina, você tá lá com seus convidados, quer mostrar sua esposa, quer mostrar o quanto sua esposa é especial para você, o quanto ela é linda, e ela se recusa a descer. Ela não quer se apresentar aos convidados no momento. Todo mundo achou uma situação constrangedora e viram que não teria como ela ser mais a rainha. O rei ficou enfurecido. Decidiram então escolher uma nova rainha para o rei. Eram todas as mulheres do reino e ex-princesa, claro, que é chamada Esther, junto com essas mulheres. E aí a princesa começa a contar um pouco a história do Mordecai, que era da tribo de Benjamim. Ele era exilado, ele era servo, cuidava da própria Esther, porque Esther era órfã. Esther não tinha nem pai nem mãe, e o pai dela era tio do Mordecai. Então, quando eles morreram, Mordecai a adotou como filha. E a gente já tira uma grande lição, princesa. Não é por acaso que Deus escolhe uma menina órfã, uma menina sem pai e nem mãe para ser honrada.
O que Deus quer mostrar para mim, para você, é que independente se você tem pai, mãe que não são tão presentes, ou se você não tem pai, se você não tem mãe, se você se sente sozinha, se você acha que Deus te esqueceu, se você acha que Deus não pode te honrar, nem te engrandecer, ou colocar alguém para te cuidar, ainda que Ele cuide de você todos os dias, Ele mostra assim que Ele tem cuidado e tem uma graça para aqueles que são indefesos, para aqueles que precisam ainda mais dele, da dependência dele. E a gente vai ver que ele vai ajustando, vai abrindo as portas para Esther. Mordecai, ele era muito temente a Deus. Mordecai, ele honrava a Deus, ele era muito convicto dos seus princípios, ele era muito convicto naquilo que ele acreditava. E princesa, como Esther, ela aprendeu com Mordecai a ser obediente, a respeitar os mais velhos, a respeitar as instruções que pessoas mais sábias davam para ela. Ela foi chamada para se apresentar diante do rei, e se o rei gostasse de uma das meninas que tivessem sido chamadas, ele chamaria pelo nome, a pediria para ser rainha junto com ele. E claro que Esther, assim que ela chega, um dos responsáveis pelas meninas lá, ele já vê que Esther era diferente, não só pelo fato dela ser bonita, mas pela forma que Esther se portava, a forma educada, a forma gentil. E ele até ajuda ela com um conselho, porque todas as mulheres que eram chamadas, né, pelo rei poderiam levar qualquer coisa que elas quisessem. E o próprio eunuco auxilia a Esther, instrui ela a pedir só o que ele havia falado para ela pedir. Por conta disso, princesa, todos viram com graça Esther, principalmente o rei, que se encantou com a formosura dela. Não só pela beleza, mas a forma que Esther se portava diante de todos. E é isso que Deus também espera de nós, princesa. Ele quer que a gente chegue nos lugares e que a gente leve a graça dele. Ele quer que a gente leve a beleza dele, o perfume dele. Ele quer que quando a gente entre em qualquer ambiente, que seja num palácio, ou que seja no nosso trabalho, que seja na nossa casa, já em qualquer lugar, que nós entremos com a graça dele e que nós possamos pedir para ele: Pai, nos agracia com o teu perfume, nos agracia com a tua beleza, nos agracia com a sua gentileza, com a tua misericórdia, para que quando a gente entre nos lugares que o Senhor nos faz entrar, as pessoas sintam uma mudança no ambiente, as pessoas possam sentir que há algo diferente nessa menina, algo diferente nessa mulher quando ela entra, algo diferente, uma beleza diferente quando ela começa a falar. É isso que as pessoas vão sentir de você quando você entrar em qualquer lugar. E aí, princesa, o rei coroa Esther, coloca a coroa de rainha e ela oficialmente é chamada para ser rainha junto com o rei. E tem um momento que dois eunucos se revoltam contra o rei, planejam matá-lo, e quem estava lá escutando toda essa trama? Mordecai. Imediatamente ele já vai falar com Esther para alertar o rei, e Esther avisa o que havia acontecido e foi confirmado, e os dois eunucos são mortos. Guarda essa parte para vocês. Mordecai ajudou o rei, mesmo que o rei não soubesse naquele momento, porque ele passou direto para Esther e a Esther falou para o rei. Mas naquele momento Mordecai fez o que era certo. Naquele momento não tinha ninguém vendo Mordecai. Ele poderia simplesmente fingir que não ouviu, seguir a vida e falar: o rei que se vire. Isso aqui pode me prejudicar, se alguém descobrir que fui eu que falei, não vai ser legal. Mas Mordecai, ainda que ninguém visse, fez o que era correto, fez o que era reto diante de Deus. E aí, princesa, você vê uma junção de sementes sendo lançadas pelo Mordecai. Ali ele não podia ver o que lá na frente iria acontecer com ele. Já também estava colhendo o cuidado que ele teve com Esther. Ele a adotou como filha, ele cuidou dela. E Deus, ele ama aqueles que cuidam dos indefesos.
Deus, ele tem apreço por órfãos, ele tem apreço pelas viúvas, ele tem apreço pelos pobres. E quando a gente, de coração genuíno, se compromete a cuidar dessas pessoas, a servir essas pessoas, são sementes lançadas no reino, são sementes lançadas no céu. E Mordecai aqui já estava começando a colher essas sementes, porque a filha adotiva dele já tinha se tornado rainha. Depois de ter passado esse fato, o rei engrandeceu Hamã. E Hamã, ele vai se tornar um inimigo do povo judeu. Mas, naquele momento, o rei quis honrar este homem e todas as pessoas do palácio, assim que vissem ele, deveriam se prostrar diante dele, porque o rei havia o honrado diante dos homens. Então, todo mundo tinha que se ajoelhar diante de Hamã. Porém, princesa, Mordecai ainda assim continuava sendo servo ali, e ele ainda pediu para a filha dele não revelar de que povo que ela era. Ele pediu para que ela naquele momento não revelasse que eles eram judeus, e ela obedeceu. Porém, Mordecai, ele não se prostrava. Mordecai, ele não se ajoelhava diante dos homens. Porque Mordecai servia a Deus. Porque Mordecai, ele sabia quem ele era. Mordecai sabia quem ele servia. E Mordecai sabia que isso não agradaria a Deus, porque Deus quer que nós honremos, que nós exaltemos, que nós nos prostremos somente para Ele. Deus não quer que a gente se prostre e coloque homens acima dele. Deus quer um único lugar exclusivo para Ele, em nosso coração, em nossas vidas. E uma revelação que Deus me deu, que aqui fala muito de reinado, fala muito de coroa. E Mordecai aqui, ele fez uma escolha. Mordecai, ele decidiu todos os dias da vida dele servir ao reino de Deus. E por mais, princesa, que Mordecai não enxergasse, era como se ele, no reino dos céus, já tivesse uma coroa em sua cabeça. Ele já tivesse as vestes mais lindas, cheias de ouro, cheias de diamante. Mordecai aqui já estava reinando no reino espiritual, no reino dos céus. Quando ele faz essa decisão, que ainda assim ele pudesse ser prejudicado, que vocês vão ver a reviravolta, pudesse ser morto, ele abdicou dos status, ele abdicou do que as pessoas iriam achar dele, ele abdicou do que o mundo falava para ele como era certo, do que o mundo pedia, do que os homens pediam para ele fazer. Ele falou: não, o meu Deus, o meu Pai não vai gostar dessa atitude. Eu sei quem eu sirvo, eu sei a que reinado eu tenho que me prostrar. Eu sei a que rei eu devo me prostrar. Mordecai, ele mostra para Deus que ele é digno da coroa dos céus. E ali os servos começaram a perceber, começaram a se revoltar e perguntavam para Mordecai: por que você não se prostra diante de Hamã? Mordecai, sem ligar para o que eles estavam falando, somente revelou: eu sou judeu. E claro que os invejosos ali, os outros servos, foi falar com Hamã. E Hamã, com todo o seu ego, com toda a sua arrogância, com toda a sua ignorância, não gostou. Falou que iria matar Mordecai. Mas matar apenas Mordecai não ia satisfazê-lo. Ele disse que então iria matar todo o povo judeu. E decidido, Amã foi falar com o rei, princesa. E foi falar: existe um povo que ele não respeita as suas leis, rei. Existe um povo que ele não se prostram diante do rei, não se prostram diante de mim. E eu peço para que o Senhor me autorize a matá-los, a aniquilá-los. E como o rei não sabia, tinha dado todo este poder a Amã, falou: então mate este povo. Está autorizado, vá. E aí, princesa, Mardoqueu, ele sabe da notícia, fica desesperado, tira as suas vestes, coloca um pano de saco, e isso chega aos ouvidos de Esther. E Esther, preocupada, né, quer saber: meu Deus, o que aconteceu com meu pai adotivo? Por que ele está clamando? Por que ele está tão amargurado? Por que ele não recebe as vestes que eu entreguei para ele? Por que ele está vestido de saco dessa forma? Então a Esther pede para que o responsável que estava a serviço dela encontre seu pai adotivo e pergunte o que aconteceu. E aí Mordecai diz tudo o que tinha acontecido, e Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai:
E essa mensagem, princesa, está no capítulo 4 de Esther, a partir do versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não há de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, esses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe não foi para um momento como este, uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha? Princesa, isso aqui é muito poderoso, isso aqui é muito forte. Porque aqui começa verdadeiramente o chamado de Esther. Aqui começa verdadeiramente o propósito de Esther. Porque Deus usou Mordecai para tirar a Esther de uma situação confortável. Colocou Esther para decidir. Aqui Esther precisou tomar a decisão da vida dela. Porque o que ela explicou para Mordecai? Que ninguém podia falar com o rei sem a autorização prévia, sem antes ser chamado pelo rei. Se alguém fizesse isso, poderia ser automaticamente morto. Isso se o rei não tivesse misericórdia e colocasse o seu cetro de ouro sobre a pessoa. Mas se ele não tivesse, ele estaria autorizado a matar. Então Esther falou: não, eu não posso fazer isso. Faz mais de 30 dias que o rei não me chama. Não, vou ficar aqui, não tem como. Naquele momento optou por permanecer com o status de rainha, por não incomodar o rei, porque o que as pessoas vão achar de mim, o que as pessoas vão pensar, eu vou lá falar com o rei, o que o rei vai pensar de mim, eu vou ser prejudicada, pensando nos status, né? No que era cômodo para ela. E ela tinha se esquecido do seu povo, que o seu povo precisava de ajuda, que ela tinha um chamado, que ela tinha um propósito ali naquele lugar. E aí Mordecai já dá aquela cutucada e fala: não pense você, Esther, que você será a única a ser salva dos judeus se você não ajudá-los e não falar nada. Porque caso você não nos ajude, Mordecai tinha plena convicção que Deus iria trazer socorro de algum lugar. Porque ele fala: de algum lugar vai vir socorro, mas aí você e a sua linhagem perecerá. Você será morta, você não será liberta. E aquilo pegou o coração de Esther. Quando eu li aqui, é como se eu visse a cadeira de reinado, uma coroa em cima dessa cadeira, manto de rainha, e é como se Deus estivesse convidando Esther a abdicar da coroa que os homens tinham colocado nela, do manto de reinado que os homens tinham colocado nela, e Deus queria que ela trocasse. Minha filha Esther, eu quero que hoje você escolha qual coroa você quer colocar. A coroa dos homens ou a coroa do céu? Qual coroa, Esther, você quer colocar? Qual coroa você escolhe hoje para colocar em sua cabeça? Mordecai já tinha escolhido há muito tempo a coroa que ele queria vestir. E Deus fez um convite a Esther. E vamos ver se ela aceitou, princesa. Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo que Esther lhe havia ordenado. Esther fez a escolha mais assertiva da vida dela, princesa. Esther nesse momento abdicou dos status, Esther nesse momento abdicou das vestes e da coroa dos homens.
Esther, nesse momento, não se importou com o que as pessoas iriam pensar dela, do que o rei iria pensar dela, de tudo que era cômodo ali para ela, porque ela poderia muito bem, não, deixa, vou ficar aqui no meu cantinho mesmo, não vou me comprometer. Mas ela optou, princesa, pelo reino dos céus. E ela ainda falou, ainda que eu morra, eu serei corajosa para libertar o povo, o meu povo. O nosso chamado, princesa, o nosso propósito, muitas das vezes vai nos tirar do conforto, vai nos fazer passar pelo nosso orgulho, dar passos para trás. Aqui Esther, princesa, entendeu o significado do propósito, o significado de escolher servir a outro reino, servir o verdadeiro rei e vestir e colocar a coroa verdadeira, a coroa que Deus havia a chamado para colocar. Aqui ela decidiu e foi coroada como filha, verdadeiramente ainda mais como filha. Ela foi provada e escolheu o verdadeiro reino, que pode nos tirar de situações confortáveis, pode ser difícil decidir em certos momentos, mas a gente vai ver que foi a melhor escolha dela. E nos faz refletir, né, princesa? Em nossos dias, qual coroa que nós estamos permitindo ser colocadas em nós? Qual coroa, qual reinado nós estamos decidindo servir? Esther entendeu que o propósito dela não acabava nela. Esther entendeu que quando Deus nos chama por filhas, quando Deus nos propõe um chamado, é muito acima de nós. Esther ali foi convocada para libertar o seu povo. Olha que peso, olha que responsabilidade. A decisão dela tinha impacto não só na vida dela, mas na vida de milhares de judeus que foram libertos, já adiantando a história, que foram libertos e não foram mortos. Ainda que as pessoas pudessem julgá-la, as pessoas pudessem falar que aquilo que ela estava decidindo era errado, aquilo que ela estava decidindo ia contra os costumes, a cultura do povo. E claro, princesa, que Deus só precisava que Esther obedecesse, que Mordecai obedecesse. Ele não iria permitir que nenhum mal acontecesse com ela. Ele só queria ver se o coração dela se inclinaria ao reinado correto, a coroa certa. E ela foi falar com o rei com toda a coragem, pediu oração, né? Eles oraram. E quando ela foi falar com o rei, é claro que o rei viu graça nela. O rei colocou o cetro de ouro sobre ela e não quis matar. Muito pelo contrário, ele disse: Esther, tudo que você pedir eu darei. Se você quiser metade do reinado, eu te darei. Então Esther pede para que ele chame Hamã e que faça um banquete diante dele. E aí, princesa, Hamã, a gente consegue perceber, né, e é falado que ele era uma pessoa muito preocupada com o que as pessoas achavam dele. Ele era egoísta, ele era arrogante, ele se preocupava com os status que ele tinha diante dos homens. E aí Deus nos mostra 3 situações. Mordecai, que era apenas um servo, mas tinha a coroa dos céus. Esther, que tinha a coroa dos homens. Deus fez um convite para Esther e ela aceitou o reinado dos céus. Então já havia um que reinava espiritualmente. Esther aceitou o seu propósito, o seu chamado para reinar no céu. E existia Hamã, aquele que só se importava com o reinado dos homens, aquele que só se importava com os status dos homens, zombava, diminuía as pessoas porque ele era o segundo depois do rei. E a queda dele foi feia, a queda dele foi grande. Hamã fica todo se achando porque a rainha tinha chamado ele, o único, para o banquete. Mal sabia ele o que iria acontecer. A esposa, né, e todos aqueles que estavam ao redor dele o bajulando falaram: por que para melhorar a sua felicidade você já não faz uma forca? E assim que você for depois do banquete, você já chama o Mordecai para ele ser enforcado e para ele ser morto. Um dia antes, princesa, desse banquete, o rei de repente simplesmente não conseguiu dormir. Então ele pediu para que pegassem um livro de grandes feitos, feitos memoráveis que haviam acontecido no reinado.
E eis que estava a história de Mordecai. E o rei descobriu naquele livro que Mordecai que havia o livrado. E ele ficou espantado e falou: gente, mas esse homem me ajudou, eu não fui morto por conta dele. E alguém o honrou, alguém fez alguma coisa por ele? Ele perguntou, né, para os seus servos. E o servo disse: não fizeram nada por ele, simplesmente só escreveram aqui no livro. E aí o rei de repente perguntou: quem é que está no pátio, né, esperando para falar comigo? Os eunucos falaram: Ramã. E ainda aproveitou, né, e disseram: e Ramã quer pedir a autorização para matar Mordecai enforcado. Olha como Deus não se atrasa, princesa, no momento crucial que o Ramã já ia pedir para tirar a vida de Mordecai. Deus fez com que o rei não conseguisse dormir e pegasse aquele livro para ver o que Mordecai havia feito por ele. Então, propositalmente, o rei pede para Ramã subir e pergunta para Ramã: como que você acha que um homem, né, que eu pudesse honrar poderia receber? Ramã, achando que o rei estava falando dele, bom, o rei poderia dar um manto, ia o fazer andar sobre o seu cavalo sobre as ruas, que poderia colocar a coroa real sobre este homem e andar sobre a cidade por cima do cavalo do rei, dizendo: isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei falou: então pronto, Ramã, é isso mesmo que você vai fazer. Chame Mordecai e você vai fazer isso tudo com ele. Princesa, olha que reviravolta a história deu. Ramã, achando que o rei iria fazer isso com ele, na verdade o rei estava pedindo para o próprio Ramã, que queria enforcar Mordecai, que honrasse Mordecai na frente de todos, colocasse as vestes, colocasse a coroa, o colocasse sobre o cavalo e andasse sobre toda a cidade falando: é isto que se faz ao homem a quem o rei honra. Olha isso, princesa. A maldição, o mal se transformou em bênção. Por quê? Porque Mordecai primeiro escolheu servir o reinado certo. Mordecai já tinha a coroa do céu e Deus fez questão de honrá-lo diante dos homens. Quando nós escolhemos primeiro o reino dos céus para honrar, quando nós escolhemos primeiro ter a coroa dos céus, Deus nos honra diante dos homens. E foi o que aconteceu com Mordecai. E foi o que aconteceu com Esther. Porque Esther tomou a melhor decisão e não foi morta pelo rei, pelo contrário, ele fez tudo o que ela pediu. Porque depois a gente vai ver que o rei vai condenar a Amã, que a Esther vai condená-lo no banquete, falando que ele havia escrito para acabar com todos os judeus, e Amã também fica revoltado, e no mesmo local que Ramã tinha preparado para Mordecai morrer, foi ali que o rei falou que Ramã deveria ser morto e enforcado. E isso aconteceu também com os filhos de Ramã. O rei, né, tirou o decreto, rasgou o decreto onde os judeus estavam determinados a ser mortos, e houve muita alegria, houve muita festa, e toda a tristeza, toda a agonia, toda a angústia que o povo judeu estava passando se transformou em alegria, se transformou em júbilo, se transformou em graça. E Mordecai, princesa, o nome dele ficou tão conhecido, todos que estavam ao redor tiveram tanto temor do povo de Deus, dos judeus, tudo aquilo que a Deus havia os livrado, que muitos se converteram judeus, e o nome de Mordecai ficou conhecido por todo o reinado. E ele ficou como o segundo homem mais poderoso, só atrás do rei. Ele foi estimado pela multidão. E ele e Esther trouxeram alegria, libertação para o povo de Deus. Aqueles dias foram até determinados no dia 14 e 15, que seria um dia de alegria, um dia para que todos os judeus se lembrassem do que Deus havia feito por eles, do que Deus havia libertado eles. Mordecai, ele não titubeou. Quando ninguém estava vendo, ele ainda foi fiel. Quando ninguém estava vendo, ele ainda honrou o rei. Quando ninguém estava vendo, ele optou pela verdade. Quando ninguém estava vendo, ele estava cuidando de Esther. Ele estava lançando as sementes no reino. Não se preocupe, princesa, se hoje ninguém está prestando atenção naquilo que você faz.
Não se preocupe se hoje você não está num patamar que você deseja. Não se preocupe se hoje as coisas não estão dando certo, se aquilo que você quer ainda não aconteceu. Preocupe-se primeiro, princesa, em colocar a coroa que Deus te chama para colocar. A coroa dos céus, a coroa do rei. Que nós possamos todos os dias, assim como Esther, escolher o chamado, escolher o reinado certo. Ainda que nós tenhamos que renunciar o que o mundo diz, o que homens dizem, o que status dizem, o que as pessoas vão pensar, desde que você escolha o reino certo, a coroa certa, Deus vai te honrar no tempo determinado. Deus te chama para coisas maiores, coisas grandes, Ele quer realizar os desejos dos seus corações, Ele quer, princesa, te honrar. Mas para isso a gente precisa ter um coração que ame os propósitos de Deus, um coração que serve os órfãos, as viúvas, os pobres, os estrangeiros, que ajuda quando necessário, que faz diferença no lugar onde entra, que tem graça, que tem alegria, que você possa ser diferente nos lugares que você entra. Que você não abaixe a cabeça como Mordecai não abaixou. Ainda que ele pudesse ser morto, ele não abaixou e Deus não permitiria que ele fosse morto, que ele fosse envergonhado. E o povo de Deus não foi. Deus ainda até prepara um marido maravilhoso, um rei, um esposo incrível, que tinha um coração que amava Esther e faria de tudo para honrá-la, para fazer o que ela desejava e fez. Tudo que a Esther pediu, ele fez. Que possamos fazer diferença em todos os lugares, porque é assim que Deus nos vê, princesa. É assim que Ele quer nos ver. E colhendo como fruto a alegria, a paz, o júbilo, a honra e os desejos, os nossos sonhos que estão em nosso coração quando escolhermos o verdadeiro reino. Princesas, espero muito que vocês tenham gostado dessa mensagem, porque falou muito ao meu coração, para eu refletir todos os dias qual reino que eu estou escolhendo, qual coroa as minhas atitudes, as minhas falas eu estou buscando colocar em minha cabeça. E experimentar, princesa, dessa graça, desse cuidado em todos os caminhos que Esther passou, que Mordecai teve, o Deus de detalhes, que não se atrasa em nenhum momento. Que todas nós possamos experimentar isso todos os dias. Não esquece, princesa, de deixar o seu like, se inscrever nesse canal, compartilhar com uma amiga, deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos e temas que vocês querem ver por aqui. E lembre-se sempre, você é incrível, você é amada, você é muito especial. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.